No verão, gosto de passar meu tempo fazendo atividades ao ar livre. Durante o verão, fico na casa da minha família em Monson, Pensilvânia. Temos 2 acres de terra, um pequeno estande de tiro no quintal, uma quadra, 2 motos e trilhas na floresta perto da casa pelas quais costumo andar de moto. Em um dia quente, mas nublado, não tinha nada para fazer, então peguei minha bicicleta. Tenho uma bicicleta de montanha na casa dos meus pais, então preferi usar a trilha em vez das estradas. Saí de casa e olhei para as nuvens. Parecia muito legal, com o céu amarelo aparecendo entre as nuvens escuras e tempestuosas. Conseguia sentir o cheiro da tempestade de verão se aproximando. Adoro a atmosfera. Verifiquei a previsão do tempo antes de sair e achei que daria para fazer um passeio de meia hora antes da chuva começar. Mesmo que eu me molhasse um pouco, não me importaria. Saí da propriedade em direção à trilha na floresta. Podia sentir e ouvir as rajadas de vento, e eu adorava isso. Esse era o tipo de clima que eu gostava de andar de bicicleta. Muita subida no começo, mas a volta é principalmente descida, o que é ótimo. A subida finalmente chegou a um pequeno trecho de terreno aberto nas árvores, onde costumo parar para descansar um pouco. Chegando lá naquele dia, como de costume, parei para recuperar o fôlego depois de subir. Passei um tempo olhando o telefone, vendo mensagens e coisas do tipo. Foi quando o som do vento e das folhas parou de repente e ficou em silêncio total. Não havia mais vento. Olhei ao redor, chocado e meio curioso. Nunca tinha visto uma rajada de vento tão forte parar abruptamente assim. Olhei para todos os lados, começando a me sentir desconfortável. Comecei a achar que estava ouvindo algum tipo de voz, uma voz bem aguda. Esperava que fosse apenas um animal. A escuridão das nuvens e das árvores, o silêncio, o céu e os sons que estava ouvindo estavam criando uma atmosfera inexplicavelmente assustadora. E então, talvez devido ao silêncio total, pude ouvir galhos quebrando não muito longe dali. E quando olhei naquela direção, vi algo a uns 10 ou 12 metros de distância nas árvores, na direção em que a trilha continuava. A melhor descrição que posso dar é que parecia uma figura humanoide e estava agachada, como se estivesse se escondendo ou me observando, como se eu fosse uma presa. Foi nesse momento que a chuva começou a cair forte, e o som das gotas atingindo as folhas quebrou o silêncio insuportável. Sem pensar 2 vezes, virei a bicicleta e pedalei o mais rápido que pude de volta até o topo da colina, permitindo que a gravidade me ajudasse a chegar em casa mais rápido. O tempo todo, estava com medo de olhar para trás. O relâmpago começou a piscar e o trovão a ecoar. Em qualquer outra situação, teria achado isso incrível, mas tinha acabado de testemunhar algo inexplicável. Cheguei em casa, coloquei a bicicleta no galpão e entrei em casa. Estava tão abalado e sem fôlego que nem me dei ao trabalho de explicar nada para ninguém. Subi as escadas e me joguei na cama. Naquela noite, tive um pesadelo sobre o incidente, vendo uma figura demoníaca na floresta no meio da noite, flutuando em minha direção. Acordei com o coração acelerado, aliviado por ter sido apenas um sonho. Foi um dia e uma noite perturbadores em todos os aspectos. A experiência na floresta deixou uma marca profunda em mim, me lembrando de que a natureza pode ser tão misteriosa e assustadora quanto fascinante. No verão, minha cidade à beira-mar é muito divertida nos fins de semana. Vamos à praia ou à piscina de alguém durante o dia e a uma das barracas de praia à noite. No entanto, estou ficando um pouco mais velho e muitos dos meus amigos que costumavam sair comigo nos fins de semana não estão mais solteiros e não têm mais interesse nesse tipo de coisa. Portanto, é mais difícil fazer planos hoje em dia do que costumava ser. Mas teve uma vez em que eu estava com meus amigos, e 2 caras se aproximaram de nós no bar. Eles foram simpáticos e se juntaram à nossa conversa. Eles pareciam ser um pouco mais velhos, talvez uns 8 anos a mais do que nós, na casa dos 30 anos. Eles eram um pouco baixos, mas pareciam legais o suficiente para ficar por perto. Seus nomes eram Alec e James. Acabaram indo de bar em bar com a gente naquela noite. Alec saiu antes de James, que ficou conosco até tarde. Ele parecia gostar mais de mim, porque conversava mais comigo. Eventualmente, meus amigos queriam ir para casa, e eu também. James parecia desapontado, como se quisesse ficar até o final da noite nos bares.
Eu disse a ele que a gente sairia novamente em breve, e então fomos embora. Nos dias que se seguiram, troquei mensagens de texto com James. Ele era interessante, tinha histórias engraçadas para contar e sempre parecia querer saber como estava meu dia. Convidou-me para tomar café alguns dias depois, e eu aceitei. Nossa conversa fluiu tão bem pessoalmente quanto nas mensagens. À medida que o verão avançava, passei mais tempo com James. Fomos ao cinema, à praia e até fizemos uma pequena viagem para uma cidade vizinha. A cada encontro, sentia que nos conhecíamos melhor. James tinha uma maneira de fazer eu me sentir especial, como se minha opinião realmente importasse para ele. Comecei a pensar que talvez houvesse algo mais entre nós, mas também estava com medo de me apegar muito rápido. Uma noite, enquanto estávamos sentados à beira-mar, olhando o mar e conversando sobre nossos sonhos e ambições, ele segurou minha mão e olhou nos meus olhos. Fiquei sem palavras por um momento, mas ele sorriu e disse que estava se divertindo muito comigo e queria continuar a me conhecer melhor. Não sou a pessoa mais expressiva, mas aquele gesto e suas palavras fizeram meu coração acelerar. À medida que o verão chegava ao fim, percebi que estava me apaixonando por James. No entanto, ele mencionou que tinha que viajar a negócios por alguns meses e que talvez não pudesse me ver com tanta frequência. Aquilo me deixou um pouco triste, mas eu entendi. Decidimos manter contato e ver como as coisas se desenrolariam. Durante o tempo em que James estava viajando, mantivemos contato por mensagens de texto e chamadas de vídeo. Eu sentia saudades dele, mas também entendia a importância do trabalho dele. Quando finalmente voltou, organizei um jantar romântico à luz de velas em um restaurante à beira-mar para celebrar sua volta. Ele parecia genuinamente tocado pelo gesto e disse que estava feliz por estar de volta. Nossa relação continuou a crescer e a se fortalecer ao longo dos meses seguintes. Passamos por altos e baixos, mas sempre encontramos uma maneira de superar os desafios juntos. À medida que o próximo verão se aproximava, eu sabia que havia encontrado algo especial em James. O que começou como uma noite casual com amigos no bar se transformou em um relacionamento significativo e amoroso. E assim, enquanto as estações mudavam e o tempo continuava a avançar, eu percebi que os momentos mais simples podem levar a grandes mudanças na vida. A noite em que conheci James se transformou em uma história de amor que eu nunca teria previsto, mas que valorizaria para sempre. Afinal, é nos momentos inesperados que muitas vezes encontramos as maiores alegrias. Todos os verões, meus pais vão embora por algumas semanas para a nossa casa de férias em Savannah, Geórgia. Isso me deixa sozinho em casa com nossos 2 gatos. Moramos em um canal, e meu pai tem um Boston Valeiro e 2 jet skis no quintal. Do outro lado do canal, temos um pântano, e mais adiante no canal, há um parque. Não há muito tráfego de barcos passando pelo nosso quintal, por isso é muito privado e isolado. Nossa casa é grande o suficiente, mas tenho a sensação de que meu pai provavelmente gastou mais dinheiro no barco do que na casa, para ser honesto. Ele chama muita atenção. Eu adorava quando meus pais saíam para a viagem deles, especialmente porque eu estava de folga durante as férias de verão. Costumava aproveitar para andar de jet ski o dia inteiro. Uma noite, estava assistindo TV no andar de cima, pois é onde fica o meu quarto, e estava chovendo lá fora. Meus pais costumam deixar as luzes acesas na área do quintal, e, como estava chovendo, não havia muitas luzes acesas no canal. Estava assistindo TV com as luzes apagadas e as cortinas abertas, quando vi algo se movendo do canto dos olhos. Olhei pela janela e vi um caiaque no canal. Não consegui ver quem estava dentro, mas vi que estava se movendo lentamente na direção da nossa casa.
Naquele momento, fiquei um pouco apreensivo, mas pensei que poderia ser alguém simplesmente andando de caiaque à noite. Olhei mais de perto, tentando ver se conseguia distinguir quem estava lá dentro. Não consegui ver muito bem, mas parecia que a pessoa estava acenando com uma lanterna na minha direção. Olhei para a pessoa que estava assistindo TV comigo e disse que era incomum alguém estar no canal a essa hora da noite e tão longe no canal. Porém, como se tratava de um canal público, isso não foi motivo para alarme. Avisei a garota com quem estava sobre o quão incomum era aquela situação. Mal sabia que aquela pessoa não seria a última vez que eu veria naquela noite. Mais tarde, quando já estávamos na cama lá em cima, ouvi um grito horrível. Era a garota gritando o meu nome. Olhei para fora da janela e vi que ela estava apontando para o quintal. Perguntei o que estava errado, e ela disse: "Alguém está lá fora com uma lanterna." Naquele momento, meu estômago se revirou. Lembrei-me do caiaque que vi mais cedo e percebi que a pessoa que estava lá fora era a mesma do caiaque. A garota que estava comigo perguntou o que estava acontecendo. Eu disse: "É aquele cara do caiaque de novo, está apontando a lanterna pela janela." Ela perguntou por que ele estava fazendo isso e como ele sabia que estávamos no quarto específico. Eu disse que ele provavelmente viu a luz da TV através da janela e percebeu que tinha alguém ali. Ela não estava vestida adequadamente para sair e não quis sair para ver. Vesti uma camiseta e desci correndo as escadas. Coloquei minhas sandálias e abri a porta dos fundos. Acendi as luzes do quintal e saí. Liguei as luzes do quintal e dei alguns passos para fora. Foi então que ouvi um grito agudo vindo da garota lá em cima, gritando meu nome novamente. Olhei para a garota, que estava assustada e em pânico, e percebi que ela estava apontando para trás de mim. Fiquei paralisado por um momento, mas então me virei e vi uma pessoa a poucos metros de mim, na margem do canal. Era o mesmo cara do caiaque. Ele estava segurando uma lanterna e apontando para mim. Perguntei o que ele queria e por que estava lá. Ele apenas disse: "Oi, posso conversar com você?" Sua voz estava calma e quase educada, mas a situação era extremamente desconfortável. Eu perguntei quem ele era e o que estava fazendo aqui, mas ele não deu uma resposta direta. Disse que queria conversar e perguntou meu nome. Fiquei cada vez mais desconfortável e decidi que era hora de encerrar a conversa. Disse a ele para ir embora e que não estava interessado em conversar. Voltei para dentro de casa e tranquei a porta dos fundos. Ele continuou ali fora por um tempo, mas finalmente foi embora. Liguei para meu pai para contar o que aconteceu, e ele me disse para ligar para a polícia imediatamente. Liguei para o 911 e expliquei a situação. A polícia veio fazer uma busca na propriedade, fez um relatório e tocou as campainhas das casas dos vizinhos. Alguns vizinhos responderam, mas nenhum deles viu algo suspeito. A parte estranha foi que o caiaque tinha sumido, o que me levou a acreditar que ele o pegou de volta e provavelmente correu de volta para o pântano. O fato de termos uma casa isolada e à beira do canal tornava tudo mais assustador. Desde então, passei a ter mais cuidado e a trancar todas as portas e janelas à noite. Aquela noite foi um lembrete de como a sensação de segurança pode ser facilmente abalada.